Sejam bem-vindos para mais um webinar da Spring. A gente está agora com a nossa série de webinars educacionais sobre learning corporativo e a gente está convidando especialistas da área, aqueles que são realmente referência no assunto, né, para que eles pudessem compartilhar com vocês algumas ideias, as dicas, né, de como tornar seus treinamentos, o conteúdo de seus treinamentos mais interativo, mais eficiente, né, para que vocês consigam melhorar a qualidade de experiências de ensino que vocês estão fornecendo aos seus alunos. E então agora queria apresentar a nossa convidada especial de hoje, a Sofia Cabral. Oi, Sofia, muito obrigada por estar aqui hoje, por ter aceito o nosso convite, né? A Sofia atua como supervisora global de educação e treinamento na Raw Content, e Raw Content é uma referência, acho que eu nem preciso apresentar, eu tenho certeza que vocês todos conhecem. E a Sofia trabalha com Rock University, e ela é responsável por supervisionar, né, a equipe que cria conteúdo, então ela é realmente uma referência no assunto de melhores práticas para a criação de conteúdo para treinamentos, e tenho certeza que ela tem muita coisa para compartilhar com vocês. Muito obrigada, Maria, pela apresentação também. Bom dia para todo mundo. Queria agradecer o convite também de estar aqui hoje. Acho que é um momento muito importante. Esse é um treinamento sobre treinamentos. E se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar algo, seja sobre a apresentação, seja sobre a Rock University, eu estou 100% à disposição para responder, tá bom? Acho que a gente já pode começar, Maria? Pode sim, é só compartilhar a sua tela. Tá bom. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. Se vocês... Maria, você importa de me dar um ok quando estiver Claro, eu te aviso funcionando? depois. Sim, já está aparecendo. Já está ok? Então tá. Primeiro, Obrigada. de novo, bom dia a todo mundo. Queria agradecer pelo tempo de vocês também, de estarem aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas na produção de conteúdo educacional. Para quem não me conhece, meu nome é Sofia. Eu trabalho hoje na Rock Content como supervisora global de treinamento e educação. Hoje eu estou à frente da Rock University. Para quem não conhece, a Rock University é a plataforma de educação da Rock Content. A gente hoje tem mais de 20 certificações, mais de 80 trilhas de treinamento, 2 certificações master, muito material de apoio também. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa produção mesmo de conteúdo educacional. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem me perguntar, tá? Eu sou formada em administração pela UFMG e faço uma pós-graduação na USP de gestão de projetos. E, para quem não conhece a Rock Content também, queria fazer uma breve apresentação sobre ela. A Rock hoje é uma empresa global, a gente atua com marketing de conteúdo. Hoje a gente é referência em marketing de conteúdo na América Latina e a gente atua em todos os países aí, entregando essas experiências de conteúdo para os nossos clientes, para que eles consigam gerar resultados através do marketing de conteúdo, tá? A Rock University, ela também surge com esse apoio para educar o mercado sobre marketing de conteúdo, mas também para ajudar o mercado, os nossos clientes, pessoas, nossos talentos a aprenderem sobre marketing, vendas, inbound, todos os assuntos que estão relacionados ao marketing, tá? Hoje a gente tem mais de 450 mil alunos na plataforma e já oferecemos diferentes tipos de formatos de conteúdo, como treinamentos, certificações, treinamentos ao vivo. E eu queria trazer um pouquinho dessa experiência que a gente está usando dentro da Rock University para compartilhar com vocês, tá bom? Então, como que vai ser a nossa agenda de hoje, pessoal? Eu queria primeiro fazer um contexto sobre estratégia de conteúdo educacional, explicar por que é tão importante você ter essa estratégia, passar um pouquinho sobre os tipos e formatos de conteúdos que a gente tem e trouxe aqui 7 boas práticas que eu acho que vão ajudar vocês nessa produção desse conteúdo, tá? Mais uma vez, deixe o chat aqui aberto 100% para vocês fazerem as perguntas. A Maria está aí no chat me ajudando. Ela vai me falar ao final do treinamento quais foram as perguntas
e eu estou 100% à disposição para responder, tá bom? Então, começando um pouquinho sobre, falar um pouco sobre estratégia do conteúdo educacional. O que é e por que ela é tão importante, assim, por que eu trouxe isso aqui para contextualizar. A estratégia do conteúdo é todo aquele processo que você vai desde o planejamento, passa pela criação, a distribuição e a mensuração desse conteúdo e os seus resultados. Ter uma estratégia de conteúdo, ela é muito importante, porque você consegue colocar todo mundo na mesma página, então você consegue alinhar todas aquelas pessoas que estão envolvidas no seu conteúdo ou na sua estratégia, então você consegue ajudar todo mundo a entender quais são os seus objetivos, por que você está fazendo essa estratégia. Então, todo mundo consegue estar realmente na mesma página, consegue estar 100% alinhado com aquilo que você busca com a sua estratégia. Não fugir do objetivo. Isso é muito comum acontecer. Quando a gente não tem uma estratégia de conteúdo, a gente não consegue, a gente foge do nosso norte, a gente perde qual que é o nosso objetivo principal. Quando a gente coloca essa estratégia, né, planeja, consegue colocar ela em prática, a gente consegue ter o nosso norte. Nosso norte é para onde a gente quer ir. E se a gente tem essa estratégia, a gente sabe para onde a gente quer ir e ajuda a guiar em todo o processo dessa criação de conteúdo. E pensando também, assim, quando a gente fala de estratégia, a gente consegue ter um gerenciamento melhor da produção de conteúdo e consegue ter uma visão de impacto muito mais ampla do que simplesmente aquele conteúdo em si naquele momento. A gente consegue ter uma visão de como que o impacto daquele conteúdo, daquela estratégia, ele alcança diversos âmbitos. E também a gente consegue ter uma noção de conteúdos que foram produzidos, conteúdos que não foram produzidos, o que a gente vai planejar para o próximo momento. Então, a estratégia de conteúdo, que é esse processo de você sentar, planejar, depois construir, depois mensurar, fazer adaptações, distribuir esse conteúdo, é o que a gente chama de estratégia do conteúdo educacional. E quando a gente fala de conteúdo educacional, é realmente quando a gente quer produzir algo que vai auxiliar alguém e a gente vai ensinar algo para alguma pessoa através daquilo que a gente está produzindo, daquele conteúdo que a gente está produzindo, tá? Então, esses pontos são muito importantes, eles vão guiar a gente, inclusive, por todo o treinamento. E aí, agora já passando para os tipos de formatos de conteúdos educacionais. Eu dividi aqui entre tipos e formatos para ficar mais claro porque é dessa divisão. Os tipos são os tipos de conteúdos educacionais mesmo. Então, pode ser uma certificação, pode ser um treinamento, pode ser um curso, pode ser um podcast, pode ser até uma central de ajuda que você tem na sua plataforma. Podem ser diferentes formas de você fazer aquele conteúdo, de você entregar aquele conteúdo educacional. Exemplo, um curso, ele é um tipo de conteúdo educacional e ele pode ter tanto certificações, quanto treinamentos, quanto guias, quanto passo a passo, tutoriais. Então, são os tipos de conteúdos que a gente tem, tá? Os formatos é a forma como a gente vai entregar aquele conteúdo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma certificação, dentro dessa certificação, podemos ter vídeos gravados, vídeos ao vivo, e-books, artigos. Esses são os formatos que a gente consegue criar conteúdo daquele objetivo que a gente quer, do tipo de conteúdo que a gente quer entregar no final, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma planilha que vai ajudar no gerenciamento de gastos, um outro artigo, um checklist, provas, questionários, conteúdos interativos. Aqui eu trouxe alguns exemplos, claro que a gente tem muito mais. É uma gama enorme, assim, né? A gente às vezes nem consegue imaginar que alguns conteúdos são conteúdos educacionais. Por exemplo, um artigo, ele pode ser um formato de conteúdo educacional quando você faz um blog post explicando algo para aquela sua audiência. Também um treinamento ao vivo, quando você, por exemplo, dá na sua empresa um treinamento ao vivo para certos colaboradores, ele é um tipo de conteúdo.
E aí você pode usar tanto o ao vivo, você pode mesclar com questionários, pode fazer provas, quizzes. Então, é legal entender que você tem os tipos de conteúdos educacionais e as formas como você vai entregar eles para a sua audiência, tá? Se alguém tiver algum exemplo aí de algum formato ou tipo de conteúdo que vocês usam ou não está aqui, podem compartilhar aí no chat também, que eu vou ficar agradecida de conhecer depois, tá? Então, eu trouxe isso aqui só para a gente se ambientar com os tipos de conteúdo e os formatos que a gente pode entregar, tá? Agora, indo para a parte mais prática mesmo, que eu acho que é o que todo mundo quer hoje, né, nesse webinar, é entender essas boas práticas na produção de conteúdo educacional, tá bom? Eu trouxe 7 aqui, mas tenho certeza que ao longo de cada uma delas eu vou abordar outras boas práticas também, tá? A primeira delas, pessoal, a gente dá um passo atrás. Então, antes da gente chegar mesmo na produção de começar a fazer este conteúdo educacional, a gente precisa entender o que a gente quer com aquele conteúdo. E é através do planejamento que a gente faz isso. O planejamento é como se fosse um mapa do seu conteúdo. Então, independente da etapa de processo de construção do material que você esteja, esse mapa ele vai te ajudar a orientar e te relembrar até mesmo, assim, por que você está fazendo aquilo, não deixar que você fique desalinhado durante a produção. Então, a primeira dica é, antes de colocar a mão na massa, faça o planejamento de conteúdo. Eu dou uma dica, assim, para todo mundo de como fazer esse planejamento de conteúdo, usando o 5W2H, que é uma metodologia bem comum, assim, de planejamento, que a gente fala dos 5 Ws, que são what, why, where, when, who, e 2 Hs, que é o how e o how much. Isso vai ajudar a gente a entender o porquê daquele conteúdo, né? A estratégia daquele conteúdo, por que a gente está fazendo aquilo. E aí eu sempre recomendo fazer realmente num documento, escrever todos esses pontos para que tanto como uma pessoa no futuro consiga olhar e entender por que você fez aquilo, no meio do processo você consiga voltar e entender se está 100% alinhado com o que você planejou. Então, é muito importante fazer esse planejamento. Eu deixei essa metodologia e vou explicar também como que a gente faz quando a gente está falando de conteúdo educacional aplicado nessa metodologia, tá? Então, começando com o what, é o que será feito. Então, o conteúdo que será produzido. Eu trouxe um exemplo aqui depois, tá? Que a gente vai fazer isso juntos, mas queria passar primeiro por todas essas explicações, essas definições. O why é o porquê daquilo está sendo feito. Então, qual que é o motivo que está fazendo você levar você a produzir esse conteúdo? Por que razão? Qual que é a justificativa de você estar gastando sua energia para produzir aquilo? Where é o local que será produzido, ou então onde você vai disponibilizar aquele conteúdo. O when é quando, então é normalmente o prazo que a gente coloca, né, para finalização daquele conteúdo. O who é a sua audiência, então quem que vai consumir aquele conteúdo. E os 2 Hs, o how, a gente fala mais sobre formato de conteúdo, e o how much eu faço uma adaptação para nível do conteúdo. Então, qual que é o nível de conhecimento que será abordado, será exigido para aquela pessoa poder consumir aquele conteúdo, e qual que é o nível de conhecimento que vai ser transmitido. Se é intermediário, básico ou avançado. Então, essa estratégia aqui, ela é realmente um esboço, você vai fazer um esboço do seu mapa para aquele conteúdo que você está produzindo, tá? Esse direcionamento, eu trouxe aqui um exemplo que bem prático mesmo, para mostrar como que a gente costuma fazer usando essa metodologia. Então, começando com o que, a gente pergunta, o que a gente está fazendo? Então, o que é aquele conteúdo educacional? No caso aqui, eu trouxe um exemplo de conteúdo para onboarding de novos colaboradores. Então, o tema desse conteúdo que eu estou fazendo é um treinamento sobre como criar uma assinatura de e-mail para essas novas pessoas dentro do onboarding, tá? Por que eu estou fazendo isso? Qual que é a justificativa de eu tirar um tempo, de eu gastar energia para produzir aquele conteúdo? Bom, eu preciso educar
essas pessoas que acabaram de entrar na empresa sobre como criar, como definir uma identificação para elas dentro do e-mail, pois isso será muito importante para que pessoas internas e externas consigam saber qual o seu nome e o seu cargo. Então, esse é o motivo, é a importância daquela produção. Onde que eu vou disponibilizar esse conteúdo? Então, eu coloquei aqui a plataforma Spring, mas, claro, né, isso vai depender. Se vocês usam Drive ou vocês usam outro LMS, se vocês estão usando até outro local mesmo, o Zoom, Google Meet, vai variar bastante, mas pensa sempre no onde que aquele conteúdo meu vai estar, ou até mesmo quais plataformas e ferramentas vocês vão precisar para entregar aquele conteúdo. O quando pode ser o prazo ou pode ser o dia que aquela pessoa vai consumir aquele conteúdo. Nesse caso, eu coloquei que é no primeiro dia de trabalho do colaborador, essa pessoa precisa consumir esse conteúdo. Para quem? No caso, a audiência. Então, eu coloquei aqui novos colaboradores da empresa. E o como? Aí vocês já podem detalhar bem mais aqui, coloquei uma forma resumida. Mas como vocês vão fazer aquilo? Então, as etapas do conteúdo mesmo, como se fossem os subtítulos, os vídeos, os módulos, as lições. Então, como que vocês vão fazer aquilo? Então, vai ter um vídeo gravado explicando sobre a importância de ter uma assinatura do e-mail, e esse vídeo também vai ter o passo a passo para criar e implementar essa assinatura. Além disso, vai ter também um e-book com um template para ser adaptado. A pessoa copia e cola aquele template de assinatura dela. Então, aqui são ações que serão feitas e a divisão daquele conteúdo também é muito importante colocar aqui dentro, tá? E o quanto, né, que a gente fez uma adaptaçãozinha aqui, eu costumo usar para intermediário, iniciante ou avançado, que é o nível daquele conteúdo, e nesse caso aqui é um conteúdo básico, pois a pessoa não precisa ter nenhum conhecimento prévio para consumir esse conteúdo em questão, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida sobre essa metodologia, pessoal, podem mandar aqui. Quiserem trazer os exemplos de vocês também, podem mandar no chat que no final eu dou uma olhada também, tá? O segundo ponto, pessoal, é definir o resultado final que você quer, o que você espera alcançar com aquele resultado. Ter esse objetivo na cabeça, ele é muito importante. Eu diria que é até essencial para você não desalinhar, não fugir do seu propósito ali com aquele conteúdo, tá? Ele vai te ajudar tanto no processo de construção, na hora que você estiver produzindo conteúdo, como no final você vai entender se aquele resultado que você queria com o conteúdo foi alcançado ou não, tá? Então, definir isso antes é muito importante para a sua estratégia, tá? E principalmente para você entender o que aquele conteúdo vai entregar para a sua audiência, né? Qual a dor que ele vai resolver da sua audiência? Então, qual o problema a sua audiência tem? Qual o conteúdo educacional você está ajudando a resolver essa dor? E qual solução você está entregando para que esse problema seja resolvido através do seu conteúdo? Então, esse ponto ele é muito importante. Eu diria que até junto com a parte de estratégia de planejamento do conteúdo, é definir o resultado final que você espera com aquele material, tá? Uma dica que eu dou assim é escrever isso numa frase, sabe? Deixar o resultado final estampado numa única frase. E aí, como que você pode fazer? Você pode pegar aqueles pontos que você levantou do como e da minha audiência e incluir o objetivo final, para te ajudar a escrever o que você busca com aquele material, com aquele conteúdo. Então, pegando o exemplo aí da criação de assinatura do e-mail, você pode adaptar para após. Como que era? Vai ter um vídeo gravado. Então, após assistirem ao vídeo gravado, a minha audiência, os novos colaboradores, e aí a mais importante, serão capazes de quê? Serão capazes de criar uma assinatura do e-mail. Então, o seu objetivo final com aquele conteúdo é fazer com que, através daquele material, os novos colaboradores consigam criar suas próprias assinaturas de e-mail, tá?
Então, tenha sempre isso na sua mente, mas é também legal você escrever, tá? Um ponto muito importante também é que você compartilhe com a pessoa, compartilhe com a sua audiência também qual que é o resultado final que ela vai alcançar ao final desse conteúdo, ao final do consumo desse conteúdo. Pois ele vai direcionar a pessoa para por que ela está ali, sabe? Além, claro, né, de chamar atenção, engajar e tudo mais. Então, gastem energia definindo o resultado esperado, deixem isso alinhado internamente, compartilha com a sua audiência o que ela vai conseguir fazer ao final do consumo daquele conteúdo e não perde o foco. Deixa aquilo como o principal objetivo aí que você quer alcançar, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida novamente, podem mandar no chat que a Maria está lá. Conhecendo a sua audiência. Esse é um outro ponto muito importante, que é você entender a sua pessoa ali, a pessoa com quem você está se comunicando, tá? Então, lá na parte da estratégia, a gente falou muito sobre quem que era a nossa pessoa, né? A gente colocou lá, por exemplo, que eram os novos colaboradores. Identificar essa persona, identificar essa audiência é um grande avanço, é um grande ponto, mas a gente precisa ir além disso. A gente precisa conhecer de forma muito mais específica, muito mais detalhada, do que essa pessoa faz, como que funciona a sua cabeça, como funciona a forma como ela aprende, tá? Então, uma dica, assim, né, uma boa prática é você estudar mesmo essa sua audiência e conhecer ela bem detalhada, de forma bem específica mesmo. Não somente novos colaboradores da minha empresa, mas outros pontos que vão fazer diferença aí na hora de produzir esse conteúdo. A gente costuma muito, primeiro, entender quais que são as dores daquela audiência, sabe? É importante vocês definirem quais são os problemas que aquela audiência tem. Então, no caso, por exemplo, que eu trouxe ali no exemplo, seria a dificuldade de criar uma assinatura de e-mail. Então, essas são as dores da minha audiência. E você pode até expandir e ser mais específico. Então, por exemplo, no caso de novos colaboradores, que é a minha audiência, as dores deles são dificuldade de adaptação, de se integrar com a empresa, não encontrar os materiais que eles precisam. Então, essas dores, elas são os problemas e é aquilo que a gente vai resolver através do nosso conteúdo educacional, tá bom? E aí, outro ponto também é entender o que ela precisa aprender, do que ela quer aprender. Não adianta nada você fazer um conteúdo que você simplesmente fez porque você achou que era importante, se não é aquilo que a sua audiência quer ou aquilo que a sua audiência precisa. Então, entender o que ela quer, alinhar isso com as necessidades dela, vai ser muito importante para você conhecer a sua audiência, tá? Outra pergunta é como que ela costuma aprender e se desenvolver, ou seja, como que ela costuma consumir conteúdos educacionais. Esse ponto ele é muito, muito importante, pois não adianta você produzir um conteúdo em um formato que não está alinhado com o que a sua persona está acostumada a consumir mesmo. Então, vamos supor que eu desenvolva um treinamento ao vivo sobre essa criação de assinaturas de e-mail. Mas a minha audiência, ela não tem costume, ela não gosta de consumir treinamentos ao vivo, ela prefere assistir algo gravado. Então, não adianta você fazer um treinamento ao vivo, porque isso não vai chegar para a sua audiência. Então, não vai resolver a dor, não vai resolver aquele problema dela. Então, entender quais são os formatos de educação, os tipos de conteúdo, como ela costuma aprender, é outro ponto muito importante, tá? O quanto de conhecimento sobre o assunto minha audiência tem? Esse é algo que muitas vezes a gente comete esses erros, mas é importante a gente estar sempre alinhado com o nível de conhecimento, que é o how much que eu coloquei lá no início. A minha persona, a minha audiência, ela já é uma audiência mais avançada no assunto, eu já tenho um conhecimento
sobre o tema, ela já tem um conhecimento sobre esse assunto que eu abordo normalmente nos meus conteúdos, ou não? Ela é uma pessoa que está ali no início da jornada de aprendizado. Ela ainda está começando a compreender sobre temas e assuntos que eu abordo. Então, entender esse nível vai fazer diferença na hora do seu estratégia de planejamento, na hora de você produzir o conteúdo. Por exemplo, não adianta eu ensinar para minha audiência de novos colaboradores como fazer uma assinatura de e-mail por código, se eu sei que a minha audiência, 95% dela não sabe usar código. Então, o conhecimento ele tem que estar no nível que a minha audiência tem. Assim mesmo como também eu não posso chegar já no primeiro dia de onboarding já ensinando coisas super avançadas sobre a empresa, coisas que ela vai realmente entender quando ela tiver um conhecimento básico. Então, entender esse conhecimento sobre a sua audiência é muito importante. E até pegando o oposto, né, de novos colaboradores, quando a gente tem líderes na empresa, normalmente os líderes já têm um conhecimento estratégico sobre a empresa, sobre o produto, que é um pouco mais avançado do que aquela pessoa que acabou de entrar na empresa. Então, isso vai fazer diferença na hora de você produzir o conteúdo e é muito importante que você tenha isso já em mente sobre a sua persona, tá? Qual o formato de conteúdo que engaja mais a minha audiência? Isso tem muito a ver com o segundo ponto, né? De como ela costuma aprender e se desenvolver. Mas, além disso, é como durante o consumo eu vou conseguir engajar ela da melhor forma. Então, eu entrego um vídeo para ela, mas eu também entrego um e-book que vai ajudar ela a engajar na hora dela colocar em prática aquilo que eu estou ensinando para ela. Então, entender esse engajamento da sua audiência, isso também vai demandar testes. Então, por exemplo, no onboard de novos colaboradores, no segundo dia a gente testou um material, conteúdo interativo, mas poucas pessoas chegaram no final dele. Entretanto, quando a gente fez uma live, um treinamento ao vivo, todo mundo ficou até o final participando e mandando chats, por exemplo. Então, fazer esses testes também é muito importante para você entender o que está engajando e o que não está. Beleza? A dica, acho que até indo um pouquinho para o lado do marketing de conteúdo, mas eu acho que é algo que a gente está fazendo, né? Conteúdo aqui, a gente está produzindo conteúdo, então isso é muito importante, é você criar a persona da sua estratégia. Então, não existe uma persona de um conteúdo só, isso pode gerar confusão também. Então, não existe a persona do meu conteúdo X. Existe a persona da minha estratégia X, tá? Então, eu não faço uma persona para o meu conteúdo sobre criar e-mails e uma persona para a pessoa criar uma conta no Slack. Essas são as mesmas personas, são os novos colaboradores. Então, traça essa persona, desenhe ela, coloque um nome para ela, coloque o que ela, as atividades que ela faz, o trabalho dela, o cargo dela na empresa. Faça mesmo uma persona, porque isso vai te ajudar até entender como você vai se comunicar com essa pessoa, tá? E lembre-se, a persona, ela é para a estratégia e não para cada conteúdo, tá bom? Senão, o que vai acontecer? Conteúdo X, eu tenho uma persona que vai se assemelhar com o conteúdo Y, mas vai ter algo diferente. E aí, lá daqui 5 meses, vão ter 72 personas. Então, a persona é da estratégia de conteúdo e não do conteúdo específico. Indo para o quarto ponto, pessoal, é entender qual o melhor formato para aquele conteúdo, tá? Então, no ponto anterior, a gente falou muito de formato para aquela persona, para aquela audiência. Agora a gente está falando de formato para aquele conteúdo. A gente mostrou ali agora, né, os tipos, os formatos de conteúdos educacionais que existem. E claro, né, falei só alguns exemplos, mas você precisa entender como que aquele ensinamento que você está querendo passar, onde ele se encaixa melhor, em qual formato de conteúdo ele se encaixa melhor.
como que eu... o que é aquilo que eu quero ensinar para a minha audiência? Eu quero ensinar X. Como que aquele ensinamento ele vai ser entregue da melhor forma e será consumido da melhor forma pela minha audiência? Por exemplo, eu tenho alguns pontos que a gente costuma observar na hora de escolher esse formato. Então, por exemplo, o tamanho do conhecimento. É algo rápido? Não. É algo que vai demandar mais tempo? A pessoa precisa passar por outras etapas antes? Então, esse tamanho do conhecimento. A navegação, ou seja, por onde aquela pessoa vai passar para aprender sobre aquilo? Ela precisa entrar, ela precisa aprender, eu preciso passar por uma tela de computador, depois eu preciso filmar o rosto, mas eu também preciso que ela acesse o outro site. Então, esses pontos de navegação. E a jornada de aprendizado também, que tem muito a ver com isso. O que ela tem que fazer durante aquele processo? Ela só tem que sentar e escutar. Não, ela tem que ter uma ação depois. É algo mais teórico? É algo mais prático? Então, entender o seu objetivo, né? Assim, entender o melhor formato é entender onde aquilo que eu quero ensinar se encaixa melhor. Uma dica que a gente costuma muito fazer é, primeiro, eu quero ensinar aquilo. Definir o conteúdo é fazer testes mesmo na sua cabeça dos diferentes formatos. Pensar, será que eu vou pegar esse conteúdo, vou colocar no e-book e vou colocar numa planilha? Qual que funciona melhor? Deixa eu ver aqui. A minha persona teria que passar por essas etapas para consumir dessa forma. A minha audiência, ela teria que, na verdade, passar por esses pontos aqui. Talvez dessa forma aqui, dessa jornada, talvez funcione melhor. Como que eu construiria? Eu preciso mostrar um software para ela. Não, então, realmente, talvez eu precise gravar um vídeo. Então, fazer esses testes na sua cabeça para entender e inserir esse conteúdo nesses diferentes formatos para entender sobre como que você construiria e como que aquela pessoa consumiria. E aí, quando você colocar, né, de forma mental, fazer esses testes mentais, você vai ver o que aquilo faz mais sentido, o que é mais efetivo. Então, por exemplo, pode ser que seja mais efetivo nessa questão da criação do e-mail, usar filmagem de tela. Ou então, eu colocar um texto no e-book para que ele possa copiar e colar, e isso facilitaria a vida da pessoa. Talvez se eu fizesse uma planilha, não faria tanto de passo a passo, talvez não faria tanto sentido, pois seria mais difícil de consumir, ela não conseguiria ver a tela. Então, entender qual que é o melhor formato para aquele conteúdo é muito importante. Então, a dica é sempre fazer esses testezinhos mentais para vocês entenderem onde funciona melhor. O quinto ponto é como fazer seu conteúdo entregar à sua audiência. E isso acho que vai até além do conteúdo educacional, que a gente fala muito disso no marketing. Por quê? Não adianta você fazer um conteúdo educacional, um artigo, um vídeo, qualquer outro tipo de conteúdo que você fizer e não entregar ele para sua audiência. É como você produzir algo e ele ficar parado ali, escondido, sem alcançar o propósito da existência dele. Então, para a gente conseguir alcançar, né, achar a nossa persona, a gente precisa entender os canais de distribuição que esse conteúdo vai estar, a jornada de aprendizado da pessoa, a etapa da jornada que o conteúdo se encontra e o momento que aquela audiência quer consumir. Então, por exemplo, eu tenho diversos canais como as plataformas LMS, eu posso usar e-mail também, eu posso usar o Drive, eu posso usar meu Instagram, posso usar o meu blog, o canal que aquilo será distribuído. Então, entender onde que está a sua persona. A minha persona, novos colaboradores, ela na verdade está na nossa plataforma LMS, que é onde ela faz um onboarding todo. Então, não faz sentido você colocar aquele material no Drive, por exemplo, ou numa outra pasta, num arquivo, porque a sua persona não vai estar lá, ela vai estar lá dentro do LMS. Outro ponto importante é a jornada de aprendizado.
você tem que fazer com que aquele seu conteúdo encontre o momento certo da jornada de aprendizado daquela pessoa. Daqui 5 meses, não vai fazer sentido esse conteúdo de criação de e-mail para uma pessoa que já está na empresa há 5 meses, ela já fez isso. Então, a jornada ela tem que encontrar quer dizer, o conteúdo ele tem que estar alinhado à jornada e também à jornada daquela pessoa, tá? E o momento eu falo que é até tipo dia e hora mesmo que você vai encontrar a pessoa, encontrar a audiência para consumir. Então, não, minha audiência prefere, 90% da minha audiência entra na Rock University à noite, é um exemplo, tá? Não é verdade. Então, talvez faça mais sentido eu fazer um treinamento ao vivo à noite do que de manhã. Então, entender como que você vai encontrar a sua audiência da melhor forma, sabe? Esse é um ponto muito importante. E uma dica também é você entender quem que influencia aquela sua audiência. Isso eu acho que é até mais voltado até para treinamento interno, que é muito importante, é quem está em contato com aquela sua audiência diretamente, quem que influencia aquela pessoa. Então, no caso desse exemplo aí do treinamento para novos colaboradores, né, de onboarding, é importante que os líderes da sua empresa saibam da existência desses conteúdos, onde que eles estão, né, onde que a pessoa vai encontrar e quando que ele tem que ser disponibilizado, pois é o líder que vai guiar, na maioria dos casos, em alguns outros casos não, mas o líder que vai guiar essa pessoa no onboarding, vai guiar esse colaborador. Então, entender quem que também está influenciando na distribuição desse seu conteúdo também é muito importante, porque não é só você que vai distribuir ele, outras pessoas vão distribuir. Então, fazer esse mapa de pessoas que têm contato e que influenciam a sua audiência é essencial, tá? O sexto ponto, então, que eu gosto muito, 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 muito de fazer na Rock University, que é combinar diferentes formatos de conteúdo. Isso porque um conteúdo, ele pode ser suporte para outro conteúdo. Então, você não precisa ter todo aquele ensinamento que você quer transmitir em um formato e em um único tipo. Você pode mesclar esses diferentes formatos e tipos se você vê que vai ajudar mais a sua audiência a concluir aquele ensinamento. Se você acha que naquele momento ali da jornada daquela pessoa faz sentido ter 2 formatos, ou aquele conhecimento, aquele conteúdo, ele pode se dividir em 2 formatos que vai engajar mais a sua audiência, faça essa combinação, sabe? O conteúdo, ele não precisa, um tipo de conteúdo, ele não precisa caminhar sozinho. Ele pode ter outros formatos que vão elevar a eficiência do resultado que você espera. Então, novamente trazendo o exemplo do treinamento de assinatura de e-mail. Eu tenho uma etapa ali que eu preciso gravar a minha tela, então por isso eu faço um vídeo de passo a passo, mas eu também tenho uma etapa de suporte, né, que é a pessoa ter acesso a esse copy dessa assinatura. Então eu mesclo 2 formatos, eu coloco um vídeo, mas eu coloco um outro material ali de apoio, que vai ser um e-book, para a pessoa conseguir pegar, copiar e seguir nos passos no vídeo e conseguir concluir de uma forma mais fácil. Imagina, por exemplo, se eu coloco esse copy dentro do vídeo. A pessoa teria que digitar tudo lá no e-mail dela e adaptar para o seu próprio e-mail. Então, combine diferentes formatos de conteúdo. Eu acho que se você vê que existe, isso vai elevar a eficiência do seu conteúdo, né, e do resultado que você espera, gaste energia fazendo essa mescla mesmo, tá? Para que um conteúdo ajude o outro. Até mesmo se você vê que existe algo pronto, mas que está faltando um outro conteúdo que vai auxiliar, produza esse outro conteúdo, mescle eles. Isso é muito importante para a gente trabalhar formato, tipo, da melhor opção, quanto também da persona e da sua jornada, tá? E o último ponto, mas não menos importante também, claro, que é mensurar o impacto do seu conteúdo, né? Então, a gente fala muito assim, né, de como produzir, de planejar, mas e o pós, né? Então, a gente precisa estar sempre acompanhando o resultado do seu conteúdo, né? Mensurando esse resultado. Então, o que é legal? Pense na métrica que você vai usar e que vai estar de acordo com o objetivo que você quer alcançar.
Lembra daquele resultado final que a gente colocou lá no início, que acho que era o segundo ponto, né? O resultado que você busca alcançar? Entenda qual que é a métrica que vai mostrar se você alcançou esse resultado que você esperava ou não. Então, escolha a métrica certa. Não saia mensurando tudo também. Porque tem coisa que não vai fazer sentido para aquilo que você quer, né? Que está relacionado com o seu objetivo mesmo em questão, tá? Alguns exemplos, assim, que a gente usa na Rock University, ou até mesmo é bem comum quando a gente fala de conteúdo educacional, que é CSAT ou NPS, que é a satisfação daquela pessoa, tanto referente ao seu produto ou ao seu conteúdo específico. O progresso do aluno, eu falo aluno por causa da Rock University, mas o progresso daquela pessoa que está consumindo o conteúdo. Então, quando as pessoas iniciaram esse curso, quantos certificados foram emitidos? 30% dos meus colaboradores finalizaram o consumo desse conteúdo. 5 pessoas matricularam só para participar do webinar que vai ter aqui dentro da empresa. Isso é entender como que está o progresso de consumo do seu conteúdo. Já materiais audiovisuais, você pode falar de número de downloads, porcentagem de vídeo assistido, que é muito legal, que você vê o quanto que, onde que seu conteúdo gera valor para aquela pessoa e onde que você tem que melhorar. E o pós-consumo também, que eu acho que funciona muito para quando a gente está falando de corporativo, que é quantas pessoas pegam aquilo que foi ensinado e colocam em prática. É muito difícil de medir isso, concordo com vocês, concordo que é algo muito, muito, muito difícil de medir, mas são coisas que fazem sentido quando a gente está falando de treinamento de colaborador. Então, quantas pessoas colocaram em prática aquilo que foi ensinado? Quanto aquilo trouxe confiança ou o conteúdo foi suporte no desenvolvimento daquele novo colaborador? Então, pense também no pós, né? Não só naquele momento, mas também o pós. Então, antes do treinamento, você mensurar qual era o seu nível de confiança sobre o assunto, e ao fim do treinamento, você mensurar qual é o nível de confiança após consumir aquele conteúdo. Um outro exemplo, que é um comparativo de eficiência do impacto do conteúdo na sua audiência. E não só mensurar, né, gente? É mensurar, avaliar aqueles resultados e melhorar, aplicar estratégias que vão melhorar os seus números. Então, mensure, avalie, aplique estratégia de melhoria. E depois do tempo, você vai lá, mensura de novo, vê se teve uma melhora ou não. E é um ciclo infinito aí, quase que de PDCA mesmo, tá? Então, o que a gente viu hoje? Acho que já está chegando mesmo no final, bom que a gente tem mais tempo para tirar dúvidas. A estratégia de conteúdo educacional, por que ela é importante, os tipos e formatos de conteúdo, acho que é até legal para vocês terem uma noção, né, do que a gente tem hoje disponível para ser utilizado, e essas boas práticas na hora de produzir o conteúdo educacional, que é realmente algo bem mais voltado para o webinar de hoje, que era a proposta do webinar de hoje, tá? Nosso tempo já está acabando, então espero que nos vemos muito, muito em breve nos próximos webinars da Spring, tá bom? Muito obrigada a todos e um ótimo dia!